É muito interessante que a gente procure primeiro entender que a minha realidade ela é fruto do meu universo interno. Sim. Então, a primeira pergunta, por que eu atraio sempre aquelas situações? Por que elas acontecem? Porque aconteceu a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, espera aí. Por que eu não aprendi? Por que não está aqui? E aquilo vai se repetir. Então, o grande desafio não é lidar com o medicamento para superar, é buscar alguma coisa que ajude a entender. Será que eu já resolvi essa questão? Será que eu já compreendi isso tudo? E o que eu precisei aprender com isso, que talvez será que eu já aprendi? Então, a questão vai muito além. Então, assim, eu vou encontrar substâncias que me ajudem a trabalhar, a liberar aquilo que a gente chama de nó, que fica, né? E se aquilo ali não é resolvido, não adianta, eu vou voltar. Eu libero a energia que foi movimentada com aquela dor. Agora, se o que causou a dor não foi resolvido, novas dores virão. Sim. Então, é muito mais... Não é só eliminar o problema. Sim. É trabalhar mesmo assim, a consciência. O grande lance é isso, é trabalhar o despertar da consciência. Tem dois níveis. O nível de consciência, que é o que nós falamos. Eu te faço a pergunta, você me responde. Isso é o seu consciente falando. Mas tem o seu inconsciente falando. Sim. Então, o seu inconsciente fala através das suas dores. E quando você diz uma coisa, o seu corpo diz outra, eu ouço o seu corpo. Sim. Seu corpo não mente, o corpo não mente. Entende? Perfeito. Tudo tem um porquê. Por exemplo, eu tenho um problema no nariz, no queixo, no seio, no joelho. Eles falam a mesma coisa, que eu estou com uma dificuldade na minha presença, estou com uma dificuldade na minha manifestação diante da realidade. Eu estou, né, o nariz, o queixo, o seio, os joelhos, aquilo que me leva à frente, por algum motivo, está bloqueando, por algum conceito, eu não estou conseguindo fazer esse movimento. E aí vai, por aí vai. E também a garganta é um lugar de expressão. Sim. Então, todas as vezes que eu estou tendo conflitos internos e eu tenho dificuldade de me lidar com o externo, todas as vezes que eu tenho uma questão material e estou com dificuldade com o espiritual, ou vice-versa, eu vou estar sujeito a questões, porque é um lugar de ordens. Eu criança não posso expressar, eu idoso não posso expressar, por algum motivo eu não posso colocar. Então, todas as vezes que você não expressa, agora expressar não é só falar, eu não estou sabendo ouvir, eu não estou admitindo ouvir, isso também faz parte do expressar. Então, o que eu tenho como conceito interno está tendo choque com o externo, aquilo a garganta explode. Ao mesmo tempo, eu tenho uma rinite, reforçando a ideia de isso aqui está errado. Aí você junta uma coisa com a outra, assim, tá, vamos, que aí você vai direcionar a pessoa a pensar sobre aquilo. Pense sobre isso. Eu tive a oportunidade de atender uma jovem com 17 anos, a mãe dela, a avó dela e a bisavó dela. Uau. Foi a primeira e única vez na minha vida que eu atendi, ao longo de 34 anos, 4 gerações. Ai, que lindo. Foi uma fantástica. Eu já tenho alguma leitura, algum estudo sobre a constelação familiar, que é algo fantástico também. Sim, minha mãe é consteladora. Olha que maravilha. Eu amo constelação. Um dia eu quero aprender bastante mais. Então, juntando esse caso e a constelação, eu pude chegar a algumas aprendizagem, e eu construí algumas regras. Eu tenho poucas regras na minha vida, pouquíssimas, mas tem uma que eu tirei dessa situação, da atendendo dessas 4 mulheres. 70% das suas questões são suas. Você vai ter que resolver, mas 30% das suas questões é da linhagem. Sim. É da linhagem, é mãe, avó, bisavó, tarará. Você tem uma chance de ouro aqui, princesa. Então, e vai passar para a filha, para a neta, para a bisneta. Então, se você consegue resolver, você já passa 30% a menos de questões para aquela que virá. Né? E aí vai se dar o processo evolutivo. Em 2 pontos que eu localizo com muita força, que é o processo de amadurecimento. E esse processo de amadurecimento, ele se dá por etapas. Cada etapa, a gente tem uma coisa que não está acontecendo e que tem uma falta que é muito complexa, que é aquilo que eu vou chamar de ritos de passagem. Sim. Então, assim, se eu não tenho o rito de passagem, eu não tenho simbolicamente a passagem. Então, eu estou preso a uma condição. Né? Porque não é só passar, agora eu sou jovem, agora eu sou adolescente, eu sou adulto. Não, eu tenho que ter... Cada etapa tem uma série de exigências. Ou eu não as enxergo, ou eu não as reconheço, ou eu não as aceito. Alguma coisa acontece que eu não alcanço ela. E esse processo, ele vai causar nós, travas.
E aqui entram os processos de depressão, os processos de angústia, então aqueles processos de automutilação. Então, todo esse processo, tudo isso tem a ver com transições, com etapas que não estão sendo... E outro problema que a gente encontra sério, que se reflete muito no nosso sistema educacional, que é a aceleração. Então, se você antes tinha um movimento de 5, 6 anos fazer uma alfabetização, agora você tem com 2 anos de idade, 3 anos de idade. Verdade. E aí o que acontece? Eu estou queimando etapas, eu não estou vivendo, né? Uma criança que chega com uma agenda completa, de segunda a sábado, agenda, judô, karatê, inglês, balé, tarará, tarará. E aí, mãe, tem um tempinho para ser criança, para brincar, para o lúdico? Ou a gente está amadurecendo antes do tempo, ou a gente não amadurece. Se aquilo que não é superado vai permanecer. Parece a coisa mais óbvia, né? Mas a gente não está reconhecendo isso. Eu não resolvi isso, isso vai permanecer. Isso vai se manifestar nas minhas escolhas ou incapacidade de tê-las, na minha postura. São várias as situações que levam ao meu estado de inadequação. Eu não estou adequada. Talvez essa seja a ideia, né? Mas por que eu não estou adequada? Porque eu não vivi aquilo. Aquilo não foi vivido, degustado, sentido para ir para o próximo degrau, para o próximo degrau. Então, eu passo correndo os degraus ou eu fico parado num degrau. Então, aí vem todo esse processo. Depressão tem a ver com passado, estresse tem a ver com presente e ansiedade tem a ver com futuro. Né? Então, assim, é corrente dizer isso, mas é como eu te falei, eu posso estar vivendo um processo de ansiedade por uma questão que eu não resolvi e que eu tenho a perspectiva de que ela vai se repetir o tempo inteiro. Então, eu tenho uma determinada substância homeopática, ela se chama Arsenicum album. E ela tem uma coisa muito interessante, ele é o irmão mais velho que tem que cuidar dos filhos, ele é o irmão mais velho que tem que ter responsabilidades, é aquela pessoa que teve muitas necessidades, muitas dificuldades, e ele vai passar a vida em algum lugar do inconsciente dizendo que ele não quer ter aquilo de novo. Ele não quer que se repita. Então, a ansiedade dele é uma angústia para que aquilo que foi vivido, porque foi a única coisa que ele conheceu, venha a se repetir. Então, ao mesmo tempo que é uma questão do medo do futuro, mas é um medo de um passado retornar. É interessante porque tem algumas pessoas que elas têm como compromisso existencial chegar até um determinado momento de realização, de conquista, de poder, para que nesse lugar elas vivam uma experiência. Só que há registros nessa criatura de que viver aquela experiência foi traumático, ela caiu, ela falhou naquele lugar. Então ela vai brigar inconscientemente para não alcançar aquilo. Inclusive, limitar a sua altura, seu crescimento, não só estatura física, seu crescimento material, intelectual, emocional. E a própria constelação vem falar daqueles tetos que muitos pais impõem, né? O filho não passa... Minha mãe não foi feliz no casamento, por que eu vou ser? Meu pai não teve sucesso no trabalho, por que eu vou ter? Então, o crescimento, ele não é porque eu estou crescendo, é porque, às vezes, eu estou sendo impedido de crescer, de alguma forma, mas principalmente por questões internas, entende? Então, a dor do crescimento está isso. Ou porque ele está vindo e eu não estou sabendo lidar com ele, eu não estou aceitando, não estou acolhendo, ou eu estou trabalhando para que ele não se dê. Eu estou tentando segurar um rio. Entendi. Aí vem a dor, o sofrimento. Enquanto eu não resolver essa questão, a dor vai estar ali. O joelho, ele tem vários, mas eu destacaria orgulho, eu não me curvo diante de alguma situação, eu não me dobro o meu joelho e aceito. Eu estou tendo dificuldade em aceitar autoridade, aceitar regra. O ajoelhar-se, ele nos remete muito à questão religiosa, não espiritual, religiosa. E podem ter registros de traumas ligados à religião, onde eu fui obrigado a me curvar diante de coisas que não foram justas, não foram corretas, né? E aí eu tive que me curvar. Então aquilo, me curvar, não é só por orgulho e arrogância, é porque não é justo. Não é justo. Isso aqui não é justo. Só que eu não estou conseguindo administrar e dizer onde que não está sendo justo. Aí eu me curvo, mas eu não aceito. Então eu não estou aceitando injustiça, aí o joelho está lá gritando.
Vamos lá trabalhar sobre justiça, vamos questionar sobre isso, entre outras coisas. Mas quando você tem o restante das outras queixas, você vai fazendo o apanhado, vai juntando aqui o ingrediente do bolo, né? Tá aqui o bolo, mas não é uma coisa que vem no final. Que legal.